Fala aí, galera histórica! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje, a pedido de vocês, vou fazer um vídeo sobre reformas religiosas. Esse assunto que cai muito nos vestibulares que vocês prestam. Então é um vídeo muito importante. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Gente, a primeira coisa que a gente vai conversar nesse vídeo é sobre a reforma protestante. Porque a reforma religiosa, todas as reformas começam com a reforma protestante. E começa com o monge Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano. É muito errado a gente começar essa conversa falando que as reformas religiosas, os questionamentos em cima da Igreja Católica da época, começou com o Martinho Lutero. Porque não é bem assim. No século V já havia questionamento com um filósofo, né, que depois virou um santo na igreja, que é o Agostinho de Hipona, que ele questionava a maneira que a igreja pregava a salvação, né? Ele acreditava da salvação pela fé, pelas suas atitudes, porque o que a igreja pregava na época é que se você mantesse uma boa conduta em a sua vida toda, na morte você teria uma recompensa, você iria para o céu, e se você fosse um pecador, pecasse uma vez, você iria para o inferno, ou dependendo do erro que você fez, você ficava no purgatório. E o Agostinho de Hipona questionava muito isso. Ele, que participava da igreja, ele era um clero na época, ele questionou isso e ele acreditava na salvação pela fé. De você poder errar, só que também aprender com os erros para poder acertar. E nisso você poder corrigir os seus erros durante a sua vida. E não esperar a morte para você saber se você foi salvo ou você foi condenado. E o Martinho Lutero, depois de anos, no século XVI, ele segue essa filosofia do Agostinho de Hipona. Então, o Martinho Lutero, ele vai até a igreja e fala que a igreja precisava mudar para tentar atingir um público maior, porque na época as missas eram rezadas em latim, as pessoas não entendiam, os padres não olhavam para as pessoas, rezavam a missa olhando para a cruz. Então ele vai até a igreja e tenta fazer algumas mudanças. Ele não é ouvido, obviamente que ele não é ouvido. E aí ele decide criar a sua própria igreja. E ali começa a reforma protestante. Para ser luterano, a gente não pode também pensar assim, o Martinho Lutero era bonzinho, ele acreditava que as pessoas deveriam ter a fé. Não, gente, ele também pensou uma forma de ter seguidor. Então o que acontece? A gente, quando vai estudar história, não pode ficar pensando em lado bom, em lado mal, nada disso. A gente tem que estudar a história. O que eu estou passando para vocês é que nesta época, para participar da igreja luterana, você precisava apenas de 2 sacramentos, ao contrário da igreja católica, que eram 7. Então você precisava apenas do batismo e da eucaristia. Outra coisa que ele muda: ele critica a autoridade papal. Então, para vocês perceberem, hoje a gente vê as igrejas evangélicas, não tem uma autoridade, um líder, né? Não tem um papa. Cada pastor é o líder da sua própria igreja, e é isso que ele prega dentro da igreja luterana. Que não existe um líder fixo, cada pastor é o líder da sua própria igreja. Outra coisa que ele critica: o celibato clerical. O que é isso? O padre não poder casar. Então o pastor, ele pode sim casar. Hoje a gente também tem pastora, né? Na época não existia a pastora, né, feminina. A mulher não podia pregar, né?
Então o pastor sim poderia casar, não teria essa coisa do celibato clerical que já tem até os dias de hoje. Outra coisa que ele muda, gente, os cultos deveriam ser realizados em língua nacional. Então, gente, os cultos começam a ser falados, pregados com a língua nacional do lugar, né? Porque a Igreja Católica, ela fazia o cultos falando em latim. As pessoas não entendiam, as pessoas falavam amém e não entendiam o que o padre estava falando. Não sabia. Às vezes o padre estava falando uma coisa, uma besteira da época, e as pessoas não sabiam. Isso que o Martinho Lutero questionava demais. As pessoas saberem o que elas estão ouvindo, não apenas dizer amém. Então, uma coisa que ele foi muito, muito criticado e perseguido na época, porque ele traduziu a Bíblia, gente. A Bíblia, que estava no aramaico, depois passou para o latim, ele traduziu para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso à leitura da Bíblia. E aí ele foi muito perseguido nessa época. A igreja caiu em cima dele quando ele traduziu a Bíblia. Enquanto ele fazia a igreja dele, a igreja não estava ligando, a Igreja Católica, né? Quando ele traduziu a Bíblia, ele foi muito perseguido ferrenhamente por padres na época. E a última coisa que ele questiona, gente, é os santos. Ele extingue santos. Ele não existe na igreja dele objetos para se santificar, porque ele diz que não há intermediários entre o Criador e a criatura. Porque quando você coloca um santo, você vai orar o santo das causas impossíveis, o santo dos animais, o santo do casamento. Ele fala que isso você coloca intermediários em frente ao Criador. Que se você quiser pedir alguma coisa, peça direto para o Criador e não invente intermediários. É uma coisa que ele criticou ferrenhamente e que também ele foi perseguido ferrenhamente pela igreja. Então é isso que vocês devem saber, anotar aí para caso caia no vestibular. É a primeira reforma, gente. Vai ter outras reformas que eu vou falar agora. Na mesma época, se inspirando no Martinho Lutero, só que em outro país, porque o Martinho Lutero vivia na Alemanha, e agora, aonde a gente vai falar, é na França, que é o João Calvino, que ele faz o calvinismo, gente. Ele se inspirou no Lutero, mas com algumas diferenças notáveis. O Lutero não acreditava que a salvação era pela fé, que você poderia consertar os seus erros na terra e conseguir a salvação na sua própria vida. O Calvino não acredita muito bem nisso. Ele acredita na salvação predestinada. Eu vou explicar para você o que é essa salvação predestinada. Porque ele diz que a vida vai te dar algumas dicas se você nasceu para ser salvo ou você nasceu para ser condenado. Então o que acontece? Qual que é a dica, a principal dica que a vida vai te dar se você nasceu para ser salvo? O trabalho, gente. Se você trabalha, se você é uma pessoa que corre atrás, que vai lá, trabalha, procura o sustento do pão, isso é uma dica que a vida está te dando que você vai ser salvo. Agora, se você quer ficar só em casa, você tem esse instinto próprio de não querer trabalhar, ficar em casa fazendo as suas coisas, as coisas pessoais que ele coloca como egoístas, você nasceu para ser condenado. E ali, gente, ele coloca outra condição para conseguir ser salvo. Ali começa a surgir uma coisa que é muito questionada nos dias de hoje: o dízimo protestante, gente. Não que não existisse o dízimo já da Igreja Católica, mas ali começa o dízimo protestante. Porque se o cara nasceu para ser salvo, porque ele trabalha, ele pode pagar uma parte para a sua igreja, para a sua fé, para ajudar a divulgar a fé que ele pregava, que ele acreditava. Então, era outra forma de você concretizar a sua salvação. E por que o João Calvino, ele também coloca essas teses na igreja calvinista dele? Ele foi muito esperto também, gente, porque foi uma forma de ele conseguir seguidor. Porque o que estava em ascensão na época? A burguesia na França.
A burguesia que era pensante, ele traduziu também a Bíblia para o francês. Então ele traz para si, para conseguir divulgar essa fé dele, os ricos, gente, as pessoas de alta classe da época, para conseguir que a igreja dele conseguisse mais espaço e não fosse tão ferrenhamente criticada que nem o Lutero na Alemanha, porque o Lutero, ele era uma pessoa de baixa renda, né? Então o que o Calvino queria? Ele queria atingir as pessoas de alta renda, porque assim ele conseguiria melhor propagar, ter investimentos, né, gente? Então começa assim a igreja calvinista, que é o segundo movimento de reformas religiosas que começa a ter na época. Você viu, começou a desencadear depois do Lutero, veio o Calvino e agora vai vir outro movimento. Agora, o outro movimento que vem, gente, vem agora da Inglaterra, o movimento anglicano, o anglicanismo. O que é isso, gente? Ele é um mix entre luteranismo, entre o calvinismo e a Igreja Católica. Eu vou explicar para vocês a história, o contexto, para vocês entenderem o porquê foi formado o anglicanismo. O Henrique VIII, gente, ele era casado com a Catarina de Aragão. E o que acontece? Ele não conseguia ter filhos com ela. Toda vez que ele tinha filhos, era filha. E se vocês sabem, né, o rei, para continuar a sua dinastia, precisava de um varão, um filho, que continuasse a sua dinastia e herdasse, né, os poderes de rei. Só que o que acontece? Ele já tinha 2 filhas e a Catarina de Aragão tinha dado a 3ª filha para ele. E o que acontece? Ele queria ter o filho, só que ele não poderia se divorciar da Catarina de Aragão. Então o que ele faz? Ele pede para o Papa para conseguir se divorciar. Só que o Papa rejeita. Ele fala, é proibido, você sabe, você já estudou, você é um rei, um monarca esclarecido, você não pode se divorciar. Ele, não pode se divorciar na Igreja Católica, então eu vou criar minha própria igreja, a Igreja Anglicana. E dentro dessa igreja, eu vou poder me divorciar. Então ele começa a seguir o anglicanismo que ele mesmo criou. Ele se divorcia da Catarina de Aragão, foi presa, ele castigou ela bastante, ela sofreu na mão desse homem, gente. E aí ele casa depois com a Ana Bolena, gente. E aí ele vai ter filhos com ela e ele continua tendo filhas, ele não consegue ter filhos. E aí ele se divorcia dela, ele manda matar ela. E aí ele tem várias esposas até conseguir ter um filho. Porque na época se acreditava que a mulher definia o sexo do bebê, gente. E hoje a gente sabe que não, que é o homem. Então ele era o culpado, não as mulheres que ele se envolvia. E infelizmente na época essas mulheres foram castigadas ferreamente. Uma outra curiosidade, pessoal, foi depois de 5 matrimônios que ele conseguiu ter o filho varão dele. Ele conseguiu, né? Muitas mulheres pastou na mão dele, né? A Ana Bolena principalmente, né? Foi assassinada. Mas agora vamos estudar o movimento anglicano. O movimento anglicano não tinha um líder papal, mas tinha ele como líder, né? O rei era o líder do anglicanismo. Então, se você tinha alguma dúvida, queria questionar alguma coisa, você tinha que questionar o Henrique VIII. Poderia o divórcio, e a outra coisa que muda é o celibato clerical, que não existia também na igreja anglicana. Então, algumas coisas que mudam apenas, o resto ele segue o catolicismo. Então é um mix que ele faz do luteranismo com o calvinismo e a Igreja Católica. Ele faz umas mudanças para agrado próprio, né? Como poderíamos dizer. Aí depois de todos esses movimentos, gente, a igreja percebeu que estava levando tiro para tudo que é lado, né? Então eles perceberam que tinha que fazer alguma coisa, eles tinham que reagir. Então eles fazem a Contra-Reforma. Eles dizem que é a Contra-Reforma. A primeira coisa que eles colocam, Idex Liborum Prohibitorum, é em latim, gente, lista de livros proibidos. Então, livros que são proibidos devem ser queimados pelo povo católico, pelas pessoas que seguem a Igreja Católica.
eles reabrem o tribunal da Santa Inquisição. Então vamos perseguir os hereges e os infiéis. E caso você é um infiel, é um bruxo, uma pessoa que está aí com um demônio no corpo, vai virar churrasco, vai pra fogueira. Tem várias formas de tortura que eu não vou comentar aqui, gente. Tem vídeo aí na internet suficiente para isso. Essa, acho que se não me engano, é a 6ª ou 7ª vez que a Igreja Católica abre um tribunal de Santa Inquisição. Teve na Idade Média, né? Mas a gente não está comentando aqui a época da Idade Média, que é no século V. Uma curiosidade, gente, um livro que foi proibido na época pela Igreja Católica foi o livro de Maquiavel, que hoje é muito estudado na filosofia, O Príncipe, que ele coloca a política na frente da fé. E só por causa dessa frase que o Maquiavel fala, a igreja decide perseguir ele ferrenhamente e faz um mutirão para queimar os livros dele, né? Isso aqui hoje a gente vê que é um dos livros principais para você entender política, filosofia. Então você estuda demais na filosofia o livro do Maquiavel. Uma outra coisa que ela reforma, gente, eles começam a fazer as missas, né? Com o latim facultativo. O padre iria escolher. Se ele achar que ele está perdendo seguidor demais, ele faz a missa na língua nacional, na língua local que está ali. Senão ele pode rezar em latim. Ele iria escolher, né? Então o latim começa a se tornar facultativo dentro das igrejas. Outra coisa, criar ordens religiosas. E uma das ordens religiosas, gente, vocês conhecem, é a Companhia de Jesus. É os jesuítas, gente. Dom Inácio de Loyola. Lembra que eu fiz a live aqui para vocês? Se vocês não assistiram, vocês assistam que tem aqui no canal. O Dom Inácio de Loyola, como eu já falei para vocês na live, ele era um soldado, né, que levou um tiro na perna, ficou manco, não poderia mais guerrear. Então ele praticamente militariza esses padres para se fazer um movimento ferrenho para conseguir novos seguidores, para que a Igreja Católica não perdesse espaço, né? Para que ele diz, né, que a verdadeira fé fosse propagada. Então eles vêm muito para as Américas, né, conquistar novos seguidores, que eram os indígenas na época. Eram os jesuítas, gente. Os jesuítas são formados nessa época. De tantas reformas que a gente acabou de ver, é uma forma de reação, né, da Igreja Católica dentro desses movimentos questionadores. E a última coisa que eles reformam, gente, é a criação do seminário. Então, assim, já que eles estavam se questionando, já que eles estão fazendo movimentos, vamos preparar melhores os nossos padres. Vamos fazer cursos, vamos fazer eles ter oratórias fantásticas para que eles consigam debater com esses protestantes que estão surgindo nessa época. Então, foi uma forma, gente, da igreja aparecer de novo, da igreja tentar conquistar de novo os seus seguidores. E essas foram as reformas, que são muito importantes, gente, porque cai demais nos vestibulares atuais. É muito importante vocês anotarem, estudarem, e quando forem prestar, eles fazem comparações, né? Qual a diferença entre o luteranismo e o calvinismo e o anglicanismo? Eles fazem um texto, FUVEST cai na certa, gente. Eles fazem um texto enorme e no final eles pedem para você colocar uma diferença, né? Nas alternativas, notar a diferença entre esses movimentos. Então, assista esse vídeo, anota no caderninho e estuda bastante, que é uma questão que é na certa numa FUVEST, por exemplo. Então, gente, deixa o seu like aqui se vocês gostaram do vídeo, para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e que ele continue divulgando para vocês e para outras pessoas este tipo de conteúdo. Se inscreve aqui para que vocês façam parte dessa família histórica que está crescendo cada vez mais, gente. Chegamos a 720 inscritos, gente. Então eu agradeço a cada um de vocês que está aqui participando dessa família e está crescendo cada vez mais. Eu estou muito feliz. Gratidão para cada um de vocês. Então aqui um grande abraço. Fiquem em paz. Se superem sempre. Estamos juntos. Até a próxima.